Continuando agora a falar sobre a mata dos pinhais ou araucárias. Aqui tem até um desenho aqui de uma árvore chamada araucária que eu tentei fazer para vocês, tá legal? E onde eu encontro essa mata dos pinhais ou araucária? Eu encontro principalmente na região sul, na região de Planalto da região sul. Eu também encontro nas áreas de relevo aqui do sudeste e restam apenas, né, é um tipo de cobertura vegetal que foi bem devastado, tá? Pasmem, restam apenas 0,3% da cobertura original. Tá? 0,3% é o que resta em nosso país da mata dos pinhais ou araucárias. Tá? Mas o que causou essa devastação? Quais são as causas dessa devastação? Principalmente a exploração de madeira. Tá? Se você reparar, a araucária tem um tronco reto. Esse tronco, essa árvore foi muito usada, tá, no século passado para construir postes, para construir casas, móveis e etc. Por ser até uma madeira de lei. Tá? E então, além da extração de madeira, uma outra causa da devastação das araucárias é o avanço da agropecuária. Não tem como você praticar a agropecuária sem devastar o meio ambiente, sem devastar a cobertura vegetal. Beleza? Vamos mudar agora. Vamos sair agora da mata dos pinhais e vamos para uma outra mata, chamada mata dos cocais. Tá legal? O que é a mata dos cocais, não é isso? Em quais estados, em que estados que eu encontro a mata dos cocais? Principalmente em Tocantins, Ceará, Maranhão e Piauí. Tá? É um tipo de cobertura vegetal de transição. Se você reparar, tá? A mata dos cocais, ela é uma cobertura vegetal que faz uma transição entre a Caatinga e a Amazônia. Tá? Você está na Caatinga, tu quer entrar na Amazônia. É assim, deu um passo, saiu da Caatinga, já está na Amazônia. Não, tem que ter uma área de transição. Então, a mata dos cocais, ela faz a transição entre a Amazônia e a Caatinga. Então, aquela área intermediária entre a floresta amazônica quente e úmida e a Caatinga quente e seca, chama-se mata dos cocais. Tá legal? Lembrando a vocês, tá, que espécies predominantes são bem conhecidas, tá? O babaçu, a carnaúba, principalmente o buriti, tá? E a exploração tanto do babaçu quanto da carnaúba, que são árvores muito conhecidas lá, ocorre mediante o extrativismo vegetal. Lembrando que o extrativismo é quando o homem vai até a mata e extrai da natureza aquilo que lhe é útil, sem devastar, sem destruir e que ele não tenha plantado. Ele extraiu da floresta, extraiu da mata aquilo que lhe interessa. Vamos começar a falar aqui do babaçu. Tem até na figura 23 do seu livro, tá? Na página 120, na figura 23, você encontra aí uma foto aí que aparece o babaçu, tá legal? O babaçu é tipo um coqueiro, tipo esse que aparece aqui, tá vendo? Tá? O babaçu tem esse formato aí mais ou menos, tá? E possui folhas e assim, tanto o babaçu quanto a carnaúba, elas são chamadas de plantas do milagre. Por quê? Porque delas se aproveitam tudo, desde a raiz até a folha. Eles aproveitam tudo do babaçu e da carnaúba. O babaçu, por exemplo, das suas folhas, né, que é tipo um coqueiro, eles usam aquilo para confeccionar cestos, chapéus, esteiras e etc. A semente do coco, tá, que aparece aí na foto aí, tem um coco aí cortado ao meio, onde vai aparecer as sementes. Essa semente aí, eles extraem um óleo muito usado na indústria alimentícia, indústria cosmética, tá? A Natura, a Avon, o Jequiti, usam muito esse óleo de babaçu em suas mercadorias, tá legal? Inclusive, lá no Maranhão, principalmente, inclusive isso, é muito famosa as quebradeiras de coco, que passa direto na televisão. São mulheres que vivem de quebrar o coco para extrair a semente da qual se extrai um óleo.
né? Então as quebradeiras de coco, tem até uma associação lá no Maranhão das quebradeiras de coco. Tem na internet, vocês podem buscar vídeo que tu vai ver isso lá, tá? É uma atividade que sustenta muitas famílias no Nordeste, principalmente no Maranhão, tá? Lembrando a vocês, tá, que o babaçu é um tipo de palmeira, né? Um tipo de coqueiro, tá legal? Beleza? Vamos falar um pouco da carnaúba agora. A carnaúba tem uma foto aí, tá? Na página 120, tá? 120, tu vai encontrar aí na figura 23 ainda um óleo do qual se extrai, que se extrai da carnaúba, né? Ela é chamada de árvore da vida. Já falei por quê? Por que árvore da vida? Porque dela se aproveita tudo, desde a raiz até as folhas, né? As folhas, tá? Se extrai uma cera, se produz telhados, é usado no artesanato. Das raízes tem um uso medicinal muito intenso. Dos frutos se extrai um óleo, se produz ração animal e vai por aí afora, tá? A cera da carnaúba, ela é usada na indústria em geral, tá? Todo tipo de indústria você encontra ali a famosa cera de carnaúba, tá legal aí? Então, terminamos aqui a mata dos cocais, tá? Vamos para outra cobertura vegetal agora. Vamos para o cerrado agora, tá? O cerrado que na África, né? Na África é chamada como? Alguém lembra aí? Na África, o nosso cerrado aqui chama-se savana. A savana africana equivale ao cerrado brasileiro, tá? Que no seu mapa aí, da página 118, tu encontra na cor laranja, tá legal? Então, muito bem. O cerrado, tá, equivale à savana africana, já falei isso, mas vem a pergunta, qual é a diferença da savana africana para o cerrado brasileiro? A flora, a vegetação é bem parecida. O que torna diferente é a fauna. Você não encontra aqui no cerrado os animais que você encontra na savana africana, tá? Mas a cobertura vegetal ela é bem parecida, tá? Vamos lá então. Onde eu encontro o cerrado aqui no Brasil? Principalmente no Brasil central, onde fica ali Brasília, capital do Brasil, mas também encontro em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, Maranhão e vai por aí afora, tá? E olha só que coisa interessante, o cerrado, ele ocupava, né, na sua fase original, 25% do território do Brasil. Então, é a segunda maior cobertura vegetal de ocupação em extensão de área no Brasil. Perde apenas para a Amazônia, tá? É uma cobertura vegetal rasteira, arbustiva e arbórea. Então, ela tem os três portes. Ela tem o porte rasteiro, o porte arbustivo e o porte arbóreo, tá? E quais são as características daquelas árvores? Se você for até o cerrado, tu vai perceber que as árvores estão distantes uma das outras, estão espaçadas uma das outras. E são árvores de pequeno porte. Tu não encontra árvores de 50 metros ou mais. São árvores então, que estão distantes uma das outras, árvore de pequeno porte. O tronco deles, se você reparar no meu desenho aqui, o tronco ele é todo retorcido. Isso é característico de local que tem pouca chuva, que tem pouca umidade. Tá legal? E a casca são grossas e as raízes são profundas. Por que tem raízes profundas? Tá? Porque as raízes buscam o quê? Buscam água subterrânea. Então, essas árvores às vezes não têm um porte muito alto, mas as suas raízes são profundas porque elas vão em busca de água. Tá legal isso? E a intervenção humana, tá? Quando começou a destruição, a devastação do cerrado? Começou nos anos 60. Alguém sabe por quê? Porque nos anos 60 é que começa a destruição, a devastação do cerrado. Porque foi nessa década que teve início a construção de Brasília. Onde fica Brasília? Em pleno cerrado brasileiro, do Brasil central. Então, com a construção de Brasília, aumentou a urbanização. Com a urbanização, houve a devastação de boa parte do cerrado brasileiro. Tá? Com a construção de rodovias, de cidades e vai por aí afora, tá? A área original cobria mais ou menos 2 milhões de quilômetros quadrados, uma área imensa, tá? E restam hoje aí do cerrado brasileiro cerca de 50% da cobertura original. Tu encontra na figura 25, tá? Uma foto aí de uma árvore do cerrado brasileiro.
tá? E a figura 25, tu encontra aí um campo aberto com vários tratores. O que esses tratores estão fazendo? Estão colhendo, é a colheita da soja. Tudo isso que você vê marrom aí é soja, mas no passado isso tudo era cerrado. Então o homem destruiu o cerrado, devastou o cerrado para construir Brasília, para urbanizar e para plantar soja e para criar animais. Tudo bem aí? Beleza? Vamos mudar agora a cobertura vegetal. Vamos sair do cerrado e vamos para a famosa caatinga. A caatinga, que também é uma variação da savana africana, que no seu mapa aí vai aparecer com a cor vermelho ou laranja forte, tá? E em qual clima que eu encontro a caatinga? No clima tropical semiárido, tá? É formada por plantas xerófilas. Lembra que são plantas xerófilas? Filas quer dizer plantas, né? Xero quer dizer seco. Plantas que vivem em ambientes secos, tá? E quais são as principais espécies que eu encontro na flora da caatinga? São os cactos. Aqui eu tentei desenhar aqui uns cactos aqui, ó, tá? E tem vários nomes, mandacuru, xique-xique, são nomes que esses cactos recebem regionalmente. E quais são as características desses cactos, tá? As raízes são profundas, se você reparar, algumas têm menos de meio metro de altura, mas as raízes vão até 5, até 10 metros de profundidade. Por quê? Essas raízes buscam o quê? Água subterrânea. E para quem não sabe, o Nordeste tem água, só que a água do Nordeste está no subsolo, tá? No lugar das folhas existem espinhos, já falei por quê, né? Porque a planta ela perde umidade pela folha. Então qual foi a jogada da natureza? Substituiu a folha pelo espinho. E aquelas que ainda têm folha, há uma cera envolvendo aquela folha. Nos espinhos também. Para que serve aquele óleo, aquela cera? Para impedir que a planta perca umidade, para impedir a evaporação, tá? A intervenção humana, tá? Ela ocorre mediante a extração de lenha e a agropecuária, tá? E restam apenas, triste isso, né? Mas restam apenas 28% da cobertura vegetal original da caatinga, tá? Só uma curiosidade aqui, a caatinga, né, é onde viveu o famoso Lampião, né, e seu bando, né, aquele que foi muito procurado pela polícia do Nordeste e tal, Lampião, que virou filme, virou lenda, né, isso, e temos também eles ali com roupa de couro, tá? Aquela roupa de couro serve para quê? Para proteger o corpo dos espinhos que nós encontramos ali, beleza aí, gente? Tá legal? Vamos para outra agora então, vamos sair agora da caatinga e vamos para os campos, tá legal? Se você reparar, nós vamos ter aqui mais à frente o campus, tá? O campus é como se fosse um imenso campo de futebol, né? Ali você encontra poucas árvores e pela sua particularidade ele é muito usado para quê? Para criar animais. Uma outra aqui seria a vegetação litorânea, tá? Que vai aparecer de roxo aí no seu mapa. Tá legal? A vegetação litorânea ela vai ocorrer mediante dunas, restingas, mangues e vai por aí afora, tá? E a ação humana nos mangues tem sido intensa aqui no Rio de Janeiro, tá? Estão destruindo os mangues para construir, sabe o quê? Construir condomínios, estão aterrando os mangues, destruindo os mangues para construir casas, para construir condomínios e assim vai devastando os mangues, legal? E por último aqui, né, temos o complexo do Pantanal, tá? Que no seu mapa aí se encontra com a cor rosa, tá legal? Esse rosa que aparece aí é o Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal, né, ele tem o Pantanal brasileiro e o Pantanal internacional, porque o Pantanal ele é internacional. Aqui no Brasil, onde eu encontro o Pantanal? Eu encontro no Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. E quais são os outros países, além do Brasil, que eu encontro o Pantanal? Eu também encontro o Pantanal, além do Brasil, na Bolívia e no Paraguai. E a ação humana que está devastando o Pantanal, ela vem principalmente mediante a criação de gado, a plantação de soja, do milho e da cana-de-açúcar. E por que o nome complexo do Pantanal? Porque no Pantanal eu encontro espécies de várias outras coberturas vegetais. No Pantanal eu encontro espécies
da Amazônia, espécie de Campos, espécie da Caatinga, espécie do Cerrado, da Mata Atlântica, daí o nome complexo, complexo do Pantanal, ou Pantanal Mato-Grossense. Beleza, pessoal? E é isso aí, tá? Até breve, fique com Deus, um abraço, um beijo em todos, estou com saudade de todos, um grande abraço.